Você sabe o que foi o dia D? E não, o dia D não é o dia que nós vamos fantasiados para a escola. O dia D foi uma operação que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. E se você não sabe, nós vamos explicar tudo sobre ele agora. O dia D, também conhecido como Operação Overlord, aconteceu no dia 6 de junho de 1944. O dia D promoveu o desembarque dos soldados aliados nas praias da Normândia, no norte da França, e tinha como objetivo libertar a França do domínio nazista na Segunda Guerra Mundial. O dia D também foi extremamente importante ao criar um fronte ocidental de guerra, o que acentuou o desgaste dos alemães que já lutavam na Itália e no fronte oriental contra a União Soviética. Ou seja, o dia D foi o dia em que a França foi liberta dos nazistas e que o exército aliado pressionou ainda mais o exército alemão. Segundo o historiador Max Hastings, cerca de 150 mil homens foram transportados em 5.300 embarcações, além de 1.200 tanques e 12 mil aeronaves. Também foram utilizados paraquedistas que saltaram em diferentes posições da Normândia para confundir as defesas inimigas e conquistar pontos importantes para o avanço aliado. As tropas aliadas eram compostas principalmente por soldados americanos, britânicos e canadenses. Mas e antes do ataque, antes da Operação Overlord, antes do famoso Dia D? O que estava acontecendo na guerra? Qual era o andamento da guerra? Os alemães estavam sendo completamente arrasados pelo Exército Vermelho lá no fronte oriental. Nesse momento, tudo se encaminhava para a derrota do nazismo, e pouco a pouco os soviéticos forçavam os alemães a recuar. O exército nazista teve um considerado esforço para conquistar partes importantes ao sul do território soviético, na Batalha de Stalingrado, porém saíram derrotados e com suas forças reduzidas. A pressão sobre Hitler começou a aumentar ainda mais após a expulsão do exército alemão, que estava instalado na África. Com tudo isso, a perda de forças do nazismo ficou evidente. Com essa pressão toda, Hitler teve que enfraquecer suas oposições na União Soviética para evitar um possível desastre na Itália, o que poderia gerar uma invasão no território alemão. Por conta desse enfraquecimento, a Alemanha sofreu uma derrota na Batalha de Kursk, onde suas intenções com relação à União Soviética foram completamente interrompidas. Com isto, a Alemanha estava cercada a leste pelos soviéticos, ao sul pelos britânicos e havia os americanos dominando a Itália. Então, qualquer ataque que acontecesse na França, vindo dos aliados, teria que ser anulado ou completamente defendido. E o ponto mais importante era que a Alemanha poderia fortalecer suas posições nas batalhas contra os soviéticos se conseguissem garantir a defesa de sua posição na França. Então, Hitler já previa o ataque à Normândia, porém foi pego de surpresa, pois não sabia quando isso iria acontecer. Mas acreditava e depositava sua fé e confiança nas muralhas do Atlântico. Porém, os generais não compartilhavam dessa mesma fé de Hitler e diziam que as muralhas eram um grande blefe, e ainda afirmavam que a Alemanha não conseguiria garantir os suprimentos necessários para a continuidade na guerra e que até mesmo não seriam capazes de aguentar o ataque inimigo. Embora ao fim do dia tivessem conquistado áreas na França, as forças aliadas corriam o risco de serem empurradas de volta ao mar pelos alemães. Para evitar isso, eles tiveram que continuar reforçando suas tropas mais rápido do que os alemães conseguiam reforçar o lado deles. Avançar pelas ruas estreitas e em cidades fortemente protegidas da Normandia foi um processo lento, mas as forças aliadas conseguiram superar a considerável resistência, embora a um preço alto. Quando o país foi liberado do domínio nazista, no fim de agosto de 1944, cerca de 10% dos 2 milhões de soldados aliados que haviam chegado à França estavam mortos, feridos ou desaparecidos. Dia D. Há quem pense que significa dia do desembarque ou dia de decisão, mas D apenas significa dia, tal como H apenas significa hora. Receios de Churchill. O primeiro-ministro britânico, Winston Churchill,
Tinha perfeita noção do que poderia acontecer. Antes de se deitar, falou para sua mulher: Tens a noção que amanhã, quando acordares, cerca de 20.000 homens poderão ter perdido a vida? O mau tempo adia desembarque. A data escolhida para o desembarque foi originalmente o 5 de junho, mas o mau tempo obrigou os aliados a adiar o desembarque por um período de 24 horas. Star Trek. O tenente James Doohan foi um dos oficiais que atuaram na invasão da costa francesa. No dia D, tomou 2 tiros, um na mão e um no peito. Por um milagre, o projétil foi interrompido por uma cigarrilha de prata, impedindo a morte do militar. O segundo disparo, entretanto, fez com que ele perdesse um dos dedos da mão. Anos mais tarde, Doohan ficaria amplamente conhecido pelos fãs de ficção científica como o ator que interpretou o personagem Scott na série Star Trek. Ensaio sangrento. Antes do dia D, em abril de 1944, no ensaio da invasão aliada, um erro na atribuição de frequências de rádio tornou as comunicações de tráfego confusas e intensas. A Marinha Alemã aproveitou a ocasião para causar estragos nas forças aliadas. Navios americanos de desembarque, pesados e sem comunicações eficazes, foram torpeados. 800 homens morreram. Você aí, largue sua caneta agora, pare de ficar cochichando com seu amiguinho e vá agora, nesse exato momento do mundo, nesse exato segundo, e se inscreve no canal do Sr. Pedro. O canal é muito bom, experiência própria aqui. Sou inscrito lá faz bastante tempo assim. Vai lá e se inscreve, que o canal é bom. O canal é bom mesmo. Tipo, muito bom. Realmente. É muito bom. Eu não tô fazendo pra ganhar ponto. I love you. Tchau, tchau.